nós vamos iniciar o nosso RemaCast falando sobre músico, adorador, adoração e louvor, principalmente para você aí que é músico na sua igreja, para você que é adorador e que faz parte de uma equipe de louvor. E eu já queria que você comentasse aí da onde você está nos assistindo, se você é músico aí na sua igreja, se você faz parte de uma equipe de louvor, né? Claro, de qual igreja você faz parte. E também eu queria que você curtisse, comentasse e compartilhasse aí com o pessoal. E não esquece, se inscreva no nosso canal RemaCast, Ministério Remanescer, tá bom? Para que você possa estar sempre recebendo aí os nossos podcasts e principalmente, aperta lá no sininho para você receber a notificação. E hoje eu estou com uma pessoa muito mais que especial para mim. Hoje eu estou com meu esposo, meu maridão, Ellison Castro. Oh, meu Deus, olha aí. Só não vou falar as qualidades, porque não é muito bom falar as qualidades. Não. A Bíblia fala assim, para que venha guardar a coroa, né? Para que nem rouba. Então, assim, guarda os seus coroas, né? Para que ninguém rouba. Olha pra isso, gente. Que heresia. Ai. Fala um pouquinho, então, de você para o pessoal aí te conhecer. Rapaz, então, eu sou casado com a Alice, né? Isso. Ela tem 2 anos. 2 anos já. Por 2 anos? Não. Em abril do ano que vem a gente faz 2 anos. Ah, é? Olha pra aí, parece que a gente se conhece mais tempo, né? Tá mais tempo junto, né? Verdade. Meu Deus do céu. Mas tenho 43 anos, né? E tô na música já 32 anos, né? Eu tocava na igreja desde meus 11 anos, 12 anos ali, tocava no culto ali. E envolvido com a música. Minha família, todo mundo, meus irmãos, todo mundo é envolvido com música, meus primos, minhas tias, todo mundo tem um pouquinho lá, o pezinho na música, né? Fala aí um pouquinho de onde você é, né? Agora você tá em Lucas, mas, né? Eu? De qual estado? Sou soteropolitano, de Salvador, Bahia, né? Isso. Já tô no Mato Grosso, já tem mais ou menos uns 13 a 14 anos no Mato Grosso. Olha aí, está um tempinho bom, então, já. Já conheço. Claro, já. Né? Só não falo pode que é portão. Eles me zoam muito com isso, gente. Eu falar meu portão. Mas o meu oxe eu não largo, meu oxe. Oxente, não deixo, não. Bom, a Alice já tá vindo, né? Pra quem não sabe aí, já tô grávida de 7 meses. 7 meses. Espero que seja também uma adoradora, uma musicista aí. Vai ser, e né? vamos ver se ela vai falar portão ou oxe. No ambiente que a gente tá, não tem nem como ela não nascer. Né? Rapaz, não tem nem como. Pelo menos uma bailarina tem que ser. Então. Mas bora lá, então. Vamos lá. Primeira pergunta aí do nosso RemaCast, falando sobre músico. O que um músico de excelência para você precisa ter? Então, primeira coisa que ele precisa ter é compromisso, né? Ele precisa ter disponibilidade, né? Porque a pessoa, quando ela quer se envolver com a música, ela precisa entender que ela tem que ter tempo para isso. Se ela não tem tempo para a música não vai fluir, não tem como. Alguém tem que sacrificar. Tem uma história muito legal que eu sempre falo, que é a mistura do bacon com o ovo, né? Uhum. Os americanos curtem muito esse negócio de bacon com ovo. E é gostoso, fica muito bom. O pessoal gosta de bacon, né? Só que alguém teve que sacrificar. A galinha só colocou o ovo, mas o porco teve que morrer para dar o sabor gostoso naquilo ali. Então, se não houver sacrifício, não dá certo. Então, o primeiro passo, o músico de excelência, é sacrificar, né, o tempo dele para trazer uma qualidade, né, para a igreja, para quem vai ouvir e principalmente para o Senhor, porque o louvor também é para o Senhor, né? Isso. Eu lembro quando a gente ficou noivo, não demorou muitos meses, eu já te passei a liderança do Ministério de Louvor, né? Sim, você não aguentava mais, na verdade. Você não pode falar isso aqui. Mas imagina, 7 anos à frente do Ministério de Louvor, né? Isso. Por exemplo, os 3 anos, primeiramente, foi só eu, né? Uhum. Depois treinei o nosso sobrinho ali, o Cauã, e o Eric, para se tornar baterista da igreja. 2 crianças tocando no Ministério de Louvor. Então, depois ali do 4º, 5º ano que a gente começou realmente a vir um tecladista, um baixista. Mas começar do zero realmente é difícil, né? Então, quando já tinha uma equipe boa, e eu sou aquela pessoa assim, que eu entendo que quando aparece alguém melhor do que você numa área, que foi chamado para aquilo,
eu dou lugar para a pessoa trabalhar. Que bom. Que bom. Aprende isso, gente. Já viu? Chegar alguém... Passa a bola. Passa o bastão, né? Claro que no início, né, lembra que foi bem difícil de me submeter. Foi. Né? Foi bem difícil me submeter. Seus filhotes, seus filhinhos, né? Não tinha como você passar assim, pra outra pessoa assim. Daí você brigava com eles, daí eu tinha que passar o curativo lá no dodói deles. Uhum. Mas depois eu fui entender que era necessário mesmo para o crescimento deles. Mas assim, nesse 1 ano e meio, né, você liderando... Eu vou falar da nossa igreja porque, né... Sim, tudo começa pela nossa igreja, tudo né? começa com a gente. Mas como que foi, assim, no início, nessa questão do comprometimento, na questão de estudo? Qual que foi a sua maior dificuldade em relação a eles? Na verdade, isso acontece na nossa igreja, né? Aconteceu e acontece na maioria das igrejas, né? Hoje, as pessoas, ela quer ter o cargo, quer estar em destaque, né? Porque, na verdade, ser um músico da igreja, ser um levita da igreja... É um lugar de destaque. É um lugar de destaque. Só que eles não sabem, eles não entendem, ou eles não foram ensinados, não foram instruídos, que ele está na frente de uma guerra. E ele precisa se preparar para isso, porque o primeiro a tomar balaça é ele. Se ele está na frente do negócio, quando vir, vai vir nele primeiro. Então, a primeira coisa é se dedicar ao estudo. Estar preparado, né, para qualquer tipo de música, qualquer música, ele precisa. Então, a dificuldade dos músicos era o quê? Era se dedicar ao estudo. Então, sempre tinha a pastinha, né, de cifra das músicas. Então, vamos ensaiar hoje tal música assim, assim. Então, já pegava aquela pastinha, já ia contando. 1, 2, 3. Essa aqui cantamos domingo passado, né? Vamos cantar essa de cá agora, porque não cantamos, né? E aí ia escolhendo. Então, eu colocava a pastinha ali e cantava. Então, quando você chegou, você mudou tudo isso. Primeira coisa foi queimar a pastinha. Por onde eu passei, eu queimei a pastinha. Eu sou o cara que queima a pastinha. Porque se a gente deixar isso... Mas um dia eu cheguei numa igreja que eles queriam que a gente passasse para ele um estudo para eles, né? E uma mentoria para eles. E aí eles queriam desenvolver, cantar livremente. E aí eu falei para ele, como é que vocês cantam aqui? Ele falou assim, nós temos uma pasta que nós escolhemos as músicas, né? E vamos acrescentando músicas nela. Eu falei, deixa eu ver essa pasta. E quando a pasta chegou, eu coloquei ela debaixo do braço e sumi com aquela pasta. Rapaz, aquele povo ficou doido. Eles não tinham... Ele tirou o chão dele, você entendeu? Porque tudo estava na pastinha dele. Então, sempre na pastinha tinha 4, 5 cópias de cada um, porque ele ia distribuindo para cada músico. O baixista tinha uma, o violonista tinha uma. Então, eu dei fim. Então, mais ou menos com 6 meses, ele já estava liberto da pastinha e estava tocando já livremente. Porque não tem como, gente, você querer ser um músico de excelência e você tocar com pastinha, com cifrazinha ali. Entendeu? Uma hora vai passar vergonha. Primeiro que algumas cifras não bate, o cara simplificou para dar certo e tal. Então, para você ser um músico de excelência, você precisa pagar um preço, estudar música. Então, para você ainda aí, ó, de Lucas do Rio Verde, que usa pastinha, que usa Cifra Clube, comente aí, ó. Eu uso Cifra Clube. Aonde que ele vai fazer isso? Nunca. Para quem não sabe, né, nós temos uma escola de música aqui em Lucas do Rio Verde. Por isso que a gente tem muita propriedade, principalmente o Ellison, né, tem muita propriedade, porque já veio de outras cidades, né, dando treinamento, workshop. Amanhã vai ter workshop ali na igreja para músico, para quem faz parte de equipe de louvor, né, nós vamos iniciar amanhã. Então, assim, nós temos uma escola e talvez você que quer realmente aprender a ser um ótimo músico, treinar os seus ouvidos aí, ó, venha, procure aí no Instagram, né? Tá escrito Escola de Música aí, né? Procure aí, ó, procure a gente para você receber um ótimo treinamento, para ser um ótimo musicista. Porque a gente fala assim, para Deus. Aí tem aquele que fala, não, mas Deus não importa com isso. Deus se importa sim, gente. Deus se importa com isso. Deus se importa com o melhor, com o primeiro. Se você olhar para a Bíblia, a gente falou sobre isso, que dia foi? No domingo, foi na quarta-feira. Quarta-feira. Que quando Saul mandou buscar um músico, ele falou uma palavra-chave ali. Ele queria um músico o quê? Que fosse mais ou menos? Não. Ele queria um músico que tocasse
Bem. Entendeu? Então, é só para você entender. O músico que toca bem, entendeu? O espírito maligno não resiste. Ele fica doido. Agora você toca mais... Porque entra a questão da técnica com unção, né? Isso, já foi. Já foi. O músico que toca bem, ele tem um discernimento maior. Ele não coloca qualquer nota, ele não faz qualquer coisinha, entendeu? Ele sabe o timbre que ele vai colocar na hora certa. Ele tá vendo que aquela nota não serve, aquele acorde não serve, ele vai colocar o acorde certo. Mas quando ele não entende, ele faz qualquer coisa. É verdade. E ele o músico não percebe que aquilo ali, antes de... Porque tem que ser uma música com excelência tanto para Deus e o povo vai ouvir. Então, até para o povo ouvir, tem que ser algo agradável, algo que realmente flua bem, né? Hoje, como professor, né? A gente está falando dessa questão do músico. Como professor, quando os alunos vêm até você, né? Porque, assim, antigamente, a gente ouvia as pessoas reclamarem porque em Lucas do Rio Verde não tinha professor cristão. Isso. Né? Vamos dizer assim, cristão na questão de uma igreja evangélica, porque hoje os católicos também se declaram como cristão, né? E que não tinha professores. E alguns deles são mesmo. Né? E que os professores não ensinavam canções cristãs, canções de igreja evangélica, né? Então não faziam aula por causa disso. Mas hoje nós temos aqui em Lucas uma escola que os professores em si são evangélicos, são cristãos. Claro que aqui na escola iMusic a gente recebe pessoas que também não são cristãs, né? Isso. A gente recebe. A gente até com quem é macumbeiro que quer aprender a fazer o batuque. Qualquer um quiser aprender, nós vamos ensinar. A gente ensina. Com excelência. Mas 95% aí dos nossos alunos são todos cristãos, né? Aprende mesmo, não apenas na questão da área de ser musicista, mas também na área espiritual. A gente sempre está falando sobre isso com eles, né? Então é muito importante isso. Então hoje não tem mais desculpa para não aprender. Não tem. Né? Não tem. Na verdade, quando a pessoa ele entende que ele faz parte de um ministério do louvor, ele precisa ter essa vontade de querer aprender, desenvolver, de procurar uma escola, né? E a gente aqui, quando a pessoa chega assim, eu faço parte de um louvor, de uma igreja, a gente já coloca ele no caminho certo. Digo, você quer cantar? Então já coloca ele para ele já chegar lá caminhado já no louvor, na igreja já, sabendo o que ele vai fazer. Porque a gente faz as perguntas antes, né? Você só quer solar? Você só quer ser aquele que apresenta uma canção, né? Ou você quer fazer parte de uma equipe de louvor? Que aí já é diferente. Né? E chega a música de tudo que a gente aqui. Que quer aprender, que não sabe nada. E também equipes de louvores, né? Que a gente também recebe de igrejas aqui, né? Tem dias variados que equipes fecham um pacote com a gente só para treinar a equipe de louvor deles. Isso é muito bacana. Então, assim, não perca tempo. Procure a gente aí para você que quer realmente aprender mais e mais. Mas vamos lá, dando continuidade na questão... O mexão foi grande. Você viu? Vamos lá, dando continuidade nessa questão aí do musicista. Então, o primeiro é comprometimento, que você fala assim que as pessoas acabam não se comprometendo do jeito que deveria, né? É porque se comprometer, ele não tem só a ver com o estudo da música. Né? A questão com o horário, com o ensaio. O ensaio. E o maior comprometimento dele é com Deus. Porque eles focam muito no líder, né? O líder mandou, ele tem que ir porque o líder mandou. E muitos líderes usam até umas ameaças, né? Se você não vir, não vai tocar. Entendeu? Então, quando o cara usa essa arminha... Você usa isso? Rapaz, não dá. É porque a gente treina o nosso levita para quê? Para que ele tenha compromisso com Deus. Automaticamente, se ele não tem, ele vai ficando peixe fora d'água. Porque o ambiente é diferente. Ele não tem como ele ser... Ele vai ver uma pessoa ministrando e que ele vai ver que ele está muito distante daquilo ali. Até para ele ir, ele fica assim, poxa, eu não estou legal, não estou bem. Você entendeu? Então, se você usar essas arminhas, assim, se você não for pro culto, não vai tocar. Esse negócio assim e tal. Eu acho que não acabou esse negócio. Esse tempo acabou. Né? Pelo menos para nós não serve ali. Esse tempo não existe mais, porque é como se fosse estar ameaçando a pessoa. Se você ameaça dessa maneira, é porque ela não está com o coração lá. Sim. E se ela não está com o coração lá, deixa ela livre. E o nosso ministério, ele é um ministério de adoração, né? Isso. Ele é um ministério realmente que se envolve nessa área aí da adoração. E o coração do adorador, ele tem que estar ali. Por mais que ele tenha um trabalho. Ele trabalhe 8 horas com todo o trabalho, mas o coração dele, no meio ao trabalho dele ali, está pensando na canção que ele vai cantar,
na nota que ele vai dar, no solo que ele vai fazer. Ele está pensando o tempo todo naquilo ali. Quando ele não pensa nisso, ele só pensa isso no último momento, é para levantar uma interrogação muito grande, porque se esse cara realmente nasceu para isso. Sim, a mesma forma que você cobra dos mais velhos, você cobra dos adolescentes que tocam no Ministério de Louvor? A mesma coisa, porque na verdade os adolescentes, as crianças, é que vai ser o futuro de amanhã. Se a gente largar ele solto, nesse século que nós estamos vivendo agora, eles vão ser uma geração de fracassado. Porque hoje o mundo está gerando muita coisa, muita informação. As redes sociais estão chamando os videogames, né, para esse mundo. E se a gente não cobrar ele agora, não ensinar eles agora, a geração que era para ser a geração forte vai morrer e não vai ter uma geração mais de adoradores. Nós estamos falando muito dos músicos que tocam, né, na igreja, que tocam ali na equipe, mas e os que cantam, os que fazem back aí? O que você tem aí para falar? Então, esse negócio, a gente fala muito aqui na escola aqui, que quem faz back, ele tem que ser mais top do que quem canta. Sim. Porque a visão dele é muito maior, ele precisa estar ligado no ministro e saber a hora que ele vai falar alguma coisa para ele fazer ali a cama, ele segurar. A hora que o ministro está ali adorando, levantando a mão, que chorou, que alguma coisa... Ele tem que sustentar aquilo ali. Então, a visão de saber fazer uma tônica, uma terça, uma quinta, isso é o básico. Ele tem que saber fazer o básico. E não é o básico fazer assim, copiado. Ele gravou. Não, ele tem que saber realmente fazer. Tem que entender fazer. mesmo ali fazer. Então, ele tem que ser muito mais top do que um cantor mesmo. Eu, particularmente, acho mais difícil ser back do que solar uma música, do que ministrar uma canção. Mas é. Então, quando as pessoas falam assim, me coloca como back, eu só dou aquela olhada assim. Porque eles acham que back é cantar suavezinho, bem baixinho. Ficar ali de boa, você entendeu? Só o corpo. Ou fazendo uníssono ali, né? E eu falo, cara, mas back não é isso. Back é fazer a divisão de voz. Nós, particularmente, quando a gente ministra junto, né? Dificilmente a gente coloca mais uma pessoa com a gente, né? Porque a gente tem esse negócio, eu não quero ter mais um cantando tônica comigo. Sim. Isso é importante. Talvez as pessoas falem assim, poxa, mas que egoísta, né? Não, mas não é, porque quando você está fazendo uma tônica ali, se os back não tiver sensibilidade, ele pode chocar aquela voz, porque sempre o cantor principal, ele é mais livre. Sim. Entendeu? Ele é o cantor livre. E aí, os back ele vai entrar no momento certo. Então, se os back não for de sabedoria, ele pode atrapalhar. Verdade. Vai na hora que a voz principal faz um arranjo na voz, e aí na hora ele faz um negócio diferente. Choca. Verdade. Então ele precisa ter essa sensibilidade do que o cantor principal está fazendo. Né? Vamos lá, comentem aí. Eu gosto disso. Você que sola, né, na igreja, você que ministra na igreja, já teve um back que quis cantar mais alto que você? Ou já teve um back que desafinou cantando com você? Tem isso também, tem isso. Aí, ó, um exemplo, o back, ele precisa ter um ouvido muito puro. Por quê? Porque se ele não tivesse ouvido puro, assim, de entender nota por notas, quando alguém for dividir a voz, ele pode ir atrás da pessoa. Isso. Vai que na hora ali tá a pessoa principal ali, faz uma voz diferente, se ele não tivesse sempre, ele vai seguir a pessoa. E vai seguir, ele não vai entender o que o cara tá fazendo, ele vai seguir errado. Então ele precisa ter segurança total naquilo que ele faz. É verdade. Total. Eu já passei por tudo isso, né? De Beck querer cantar mais alto do que eu, de Beck querer... A hora que eu tô fazendo algo, o Beck acabar desafinando ali. Ixi, tudo isso eu já... Por isso que hoje eu prefiro, se não tiver alguém que realmente sabe fazer divisão de voz, eu prefiro cantar só eu e você ali e pronto, né? Mas assim, é muito bacana esses aprendizados, né? De você evoluir nessa questão da música. Mas eu acho muito bacana também nessa questão de você olhar para trás e ver como algumas pessoas foram evoluindo também ao longo do caminho. Sim. Porque a gente, para quem ensina, né, a gente não está ali apenas para ficar julgando. Às vezes a pessoa fala, a gente fica julgando. Não, a gente não é de julgar, a gente gosta de ensinar. Mas quando você vê alguém que, aprendeu, está crescendo, está ouvindo você e está fazendo o que você está falando, né? Então isso é muito bacana. É gratificante. Né? Por exemplo, hoje a nossa equipe de louvor já aprendeu o que é uma voz de areia, né? O que é... Porque antigamente, eu não sei se você já viveu essa época, mas antigamente, o que acontecia? Quando o ministro ia cantar, ou a ministra ia cantar lá a música, ela pedia pro pessoal do som abaixar todos os microfones dos back, né? Meu Deus, isso é feio demais, gente.
Daí abaixava os microfones do Beck, para os Beck não cantar mais alto, entendeu? Para a voz principal ali aparecer. Daí, se ela tinha, ou ele tinha uma conexão melhor com uma pessoa ali do Beck, daí deixava o microfone um pouco mais alto. Olha para isso. Gente... E a gente já não, a gente deixa os microfones tudo igualado. Sim. E ensina, ó, não pode. Na verdade, os backs, os backs que afastam o microfone, né? Porque ele tá na qualidade, se ele errou, não tem como fazer nada, né? Então, a questão não é baixar o microfone, as pessoas têm que aprender a questão ali de a hora de realmente aumentar o volume da voz, né? A dinâmica, a hora de abaixar e fazer a divisão ali de voz. Mas, assim, para a equipe hoje que você está liderando, nessa questão de divisão de vozes, o que você diz, assim? Como está a sua equipe hoje? Não. É aquilo que eu falei logo um pouquinho mais na frente lá, sobre a questão de se dedicar, de estudar. A gente tem uns pessoal que tem potência, tem potencial. Né? Mas aí a questão é essa. Alguns músicos eles foram frustrados no passado. Né? Eles sofreram bullies no passado. Né? Algumas pessoas ouviram coisas que não deveriam ouvir, como você é ruim, você não nasceu para isso. Então, hoje, nesse tempo agora, nós estamos curando esses corações até ele ter força, entendeu? E sentir plenamente livre para ele fazer o que ele tem que fazer. Porque você não tem ideia do que é você curar um coração de uma pessoa que ouviu você é ruim demais, porque você tá fazendo o que aí? Ou que não iria conseguir. Que você não nasceu para isso. Então, hoje... Então, nossos back hoje, eles estão nessa fase de cura. Né? De cura, de entender que ele consegue, que eles... Então, hoje a gente trabalha com eles nessa questão assim, de devagar, até eles terem agora sim. E aí ele fica feliz da vida quando ele consegue, né? Nós temos uns músicos na igreja lá que... Por exemplo, não vou falar o nome dele aqui, mas esse dia eu falei pra ele, disse, cara, é isso aí, parabéns, velho. É disso que eu tô falando, né? Mas por quê? Porque começou a entender E a gente sempre fala, né? Vai chegar esse tempo, a gente precisa avançar, a gente precisa ir mais longe, a gente precisa ir, né? E aí ele está começando agora a entender agora o processo agora, está crescendo, desenvolvendo, né? Deus está trazendo agora equipamentos diferentes para a nossa igreja, instrumentos diferentes, né? E eles estão crescendo, desenvolvendo, mas é um passo a passo. Porque se você colocar na pressão neles, aí é que eles não vão mesmo. Entendeu? Então, é o passo a passo, porque nós pegamos pessoas feridas. Pessoas que estão chegando agora na nossa igreja, machucadas, feridas, que ouviram muitas coisas que não deveriam ouvir, de líderes, né? De líderes que não deveriam ouvir. E esses líderes nem cantam, nem tocam, mas falaram coisas que não deveria falar, né? E machucaram. Então, hoje nós estamos curando essas pessoas, né? Então, tem coisas que a gente faz aí você, porque a gente vê que eles não são ainda capazes de fazer. Então, nós colocamos ele assim, ó, você realmente já louvou tal dia assim, eles vão se preparar, vão ter um ensaio deles. Aí, quando eles vão, eles estão lá fluindo, e a gente tem que apoiar esse povo, até eles terem a plenitude que está dizendo, agora sim, agora estou bem. Questão de ensaio, você gosta de ensaiar? Eu gosto de ensaiar com quem gosta de ensaiar. Não, explica melhor isso aí, vai. Eu não gosto de músico que chega no ensaio e fica olhando pro relógio. Sim. Eu não gosto de músico que chegou no ensaio e ele nem ouviu a música. Vai pegar a música na hora. Esse é o pior músico. Vai pegar a música na hora. Ele chegou lá e ele não sabe nem o primeiro acorde, não sabe nem que música é. Desculpa, mas até nós como pastores dá vontade de dar uma voadeira. Você entendeu? E aí, na hora, a gente tem que agora parar no ensaio para tirar a música para outra pessoa. O que era para ser 1 hora de ensaio se torna 2. 2 horas, por quê? Porque o ensaio, você já vem pronto de casa, já ouviu, já passou em casa, agora você vai só passar com a banda. Você entendeu? Então, o que acontece? A pessoa pega, agora vai tirar. E outra coisa, e tem uns que sabem dar o miguezinho, ele fica ali, bum, você não ouve o instrumento, você não ouve... Mas por quê? Porque ele não teve tempo para parar. Não, tempo ele teve. Ele não valorizou aquilo ali. Então, eu não gosto de pessoas que não valorizam. Aquele tempo ali é precioso. Aquele tempo ali, na hora do culto, Deus pode curar. Naquele momento, com uma nota que ele dá, Deus pode restaurar pessoas, pode quebrar cadeias, pode libertar pessoas. Mas ele não se preocupou com isso.
Se preocupou com a performance performance em si, né? Porque não... E nem foi com a performance, né? Porque se ele fosse com a performance, ele treinava o solo, para na hora ele fazer aquela carinha feinha, entendeu? De solista, assim, ou da bateria, mas ele nem preparou isso. Entendeu? E aí o que acontece? Nós contamos com muitos músicos nas igrejas hoje no Brasil que não tem tempo para preparar uma música. Na verdade, eu falo assim, que tem tempo, mas não sabe administrar esse tempo. Na verdade, muitas coisas hoje veio para roubar esse tempo. Sim. Né? A igreja hoje está sofrendo muito disso. Algumas coisas vieram para roubar. Então as pessoas falam assim, eu estou muito tarefado, eu estou muito no corre-corre. Mas se for olhar, a pessoa fica lá 2, 3 horas no Instagram. Ele passa um redes tempão sociais. ali, ele passa ali 1, 2 horas, ele nem percebe. 1, 2 horas ali, quando ele vai ver, era o tempo que ele podia parar para estudar e tal. Né, uma música. E aí a igreja sofre com isso, porque ele pensa que a igreja não percebe, mas percebe. A igreja percebe. Pode ser um irmão que nunca pegou um instrumento, que não sabe cantar, mas ele percebe quando alguém deu uma nota fora, quando alguém colocou um acorde errado, ele fala bem assim, hoje teve alguma coisa estranha na igreja no louvor. Mas ele sabe. Com certeza. Ele sabe. Então, hoje, a dedicação dos músicos, hoje, eu posso falar assim, 80%, ele não quer gastar esse tempo. Né? E ele esquece que esse tempo é para Deus. Se a gente não parar para se dedicar para estudar, alguém vai sofrer com isso. Para a gente finalizar esse primeiro bloco, né? Porque nós vamos fazer uma série falando sobre músico, louvor e adoração. Mas para a gente finalizar esse primeiro bloco, vamos finalizar falando sobre VS. VS? É isso, VS. O que você diz? Será que o povo sabe o que é VS? Explica aí pro pessoal. Então, o VS ele veio para largar o som mais bonito, né? Às vezes você tem largar a banda mais CD. Sim. Um exemplo, alguns timbres que não foi gravado no disco, que não tem na igreja, né? Algum instrumento como violino, como mais um violão, né? Alguns samples, ele vai rolar no VS, né? Mas aí eu sempre falo isso. Se o músico ele não tem tempo para estudar, não tem como ele usar VS. Principalmente o baterista. Porque o VS ele tá com clique, ele tá com metrônomo. Então, se ele atravessar aquele metrônomo, não tem mais como ele voltar. O baterista, ele que dá o tempo da música. Então, se ele errar um pouquinho, ele estraga tudo, ele acaba com tudo. Então, muitos VS foram cortados no meio do caminho, né, ali no notebook. Por quê? Porque o cara atravessou. Então, ele veio para um músico que gosta de estudar, para um músico de verdade, né? Então, hoje, existe muitos VS hoje para comprar da Nívia Soares de graça no YouTube, lá você baixa para você usar. É bacana, assim, o som sai bonito, né? Sai legal, porque vai ter algum samplezinho que você não é difícil de achar, já vai ter na música, mas isso é bom para músico que sabe, entende de tempo, né? A maioria são músicos de estúdio, que entende de tempo, entende de metrônomo, né? Porque já vi muitas pessoas parando VS, por quê? Porque o cara saiu do tempo. Então, quando ele sai do tempo, já foi, tem que parar tudinho, né? E também tira a questão do espontâneo. Tira, né? Porque você tem que, se você quiser falar alguma coisa no meio da música, não tem como você falar, porque aquele metrônomo está contado do início até o final. Então, se você parar no meio para você falar qualquer coisa, já era. Então, é meio que para a igreja é um pouquinho mais complicado. Só se for cantar direto. Sem ter uma palavra de espontâneo, sem ter nada ali, você canta direto, aí rola. Mas hoje a maioria do pessoal reclama dentro da igreja que tira a unção e fica mais técnica. Você concorda com isso? Não, eu creio que a questão da unção não tira. Isso não tem nada a ver com unção, gente. Isso não tem nada a ver com unção. Talvez a questão do espontâneo não vai ter. Né? Não é a questão de unção. É diferente. Não tem nada a ver unção com o VS. Tem a ver com a questão seguinte. Vai lá que você está ministrando um louvor. Ali você está ministrando um louvor lá e está o VS lá. E aí, de uma hora para outra, você sentiu de parar aquela música e falar algo. Aí tem que parar o VS. Você entendeu? E continuar a música depois sem VS. Sem VS, porque senão ou você vai ter que parar tudo de novo, né? Aí, 1, 2, 10, vai. Não, então, eu acho que para música, para igreja, para o VS para igreja, ele tem que ser algo assim. Se você vai fazer uma música inteira,
e você não quer parar, você quer dar só o espetáculo, beleza. Agora, se você quer estar livre, quer ministrar a igreja, o louvor, né? E também você quer falar algo naquele momento, eu acho que não vai caber, não. Estamos finalizando aqui o nosso primeiro bloco falando sobre músico na igreja. E se você que é músico queira que a gente venha comentar sobre algo, né, que você talvez queira aprender, ou talvez mesmo só para a gente comentar aqui, escreva aí nos comentários. E não esqueça, para você também que está nos assistindo, que se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreva no nosso canal, aperte aí o sininho para você receber as notificações aí de toda a nossa série, porque nós vamos fazer uma série enorme aqui falando sobre adoração. E você não pode ficar de fora. E quem sabe, né, trazer mais gente aí para participar dessa área aqui, que é muito gostosa de conversar, de bater papo e principalmente de ensinamento. Beleza? Então eu conto com você e até o próximo bloco.